Capítulo 21. Em meados de dezembro, precisamente no dia 17, começavam as Saturnálias, festividades dedicadas a Saturno, que se estendiam até o dia 23. Tratava-se de grandes banquetes, sacrifícios e às vezes orgias, cujos participantes saudavam-se com a expressão Io Saturnalia e trocavam presentes. Nessa época, a ordem social era subvertida. Durante 7 dias, os escravos eram livres e podiam comportar-se como tal. Entre eles, era eleito pela sorte um príncipes, espécie de caricatura de classe nobre, a quem se entregava todo o poder. O fato é que a conotação religiosa da festa prevalecia sobre aquela social e de classe. O príncipes vinha geralmente com uma máscara engraçada e vestida em cores chamativas, dentre as quais prevalecia o vermelho, a cor dos deuses. As ruas ficavam movimentadas, pessoas cantavam, dançavam, bebiam quantidades enormes de vinho e cerveja e jogavam para o ar uma espécie de pó de todas as cores, deixando todos com estampas divertidas pelo corpo. Parecia, a bem da verdade, um imenso desfile de carnaval. Dessa vez, Otávio montara no centro dos festejos uma tenda, onde vendia toda sorte de adereços então usados, e Lívia, grávida de 6 meses, o acompanhou para ver a festa, que achava mais divertida que religiosa. Encontrou Júlia e pediu licença ao marido para dar uma volta com a irmã. Ele permitiu, e logo à frente as duas depararam com Lucila. Prima, estou saudosa. E aquele cretino do seu marido? Onde está? Em sua tenda. Não fale dele assim. É um homem bom. Bom? Não sei como consegue enxergar a bondade naquele traste. Nunca me pagou pela festa do casamento. É que é um homem pobre. É muito ingênua, Lívia. Ele não é bom para você. Até o dinheiro que seu pai lhe manda tem coragem de surrupiar. Lucila, um dia me disse que deveria ser grata a Otávio. E tenho meu dinheiro. Não me importa que ele fique com a mesada do meu pai. Bones nocete quisque deperserite males. Ofende os bons quem perdoa aos maus. Em meio ao alvoroço das ruas, uma mulher morena, de cabelos longos e negros, olhos escuros como a noite, acercou-se das amigas. Com licença, Patrícias, uma de vocês é Lívia, não? Sim, sou eu, ela respondeu. Meu nome é Pecúnia. Sou grega e escrava em casa do senador Agripa. Como durante essa semana fico livre, estava torcendo para encontrá-la. Eu a conheço? Não, eu a conheço de nome. Está bonita. Posso? Apontou para o ventre de Lívia. Claro! A escrava tocou a barriga crescida e se emocionou visivelmente. O que quer de mim? Não prefere falar a sós? Trata-se de assunto delicado. Fábio Augusto. Lívia sentiu como se alguém a tivesse golpeado no estômago e seu coração acelerou. Não tenho segredos para minha irmã e minha prima. Pode falar. É o seguinte. Sou escrava, como já disse. Tenho uma irmã de nome Selene e uma sobrinha, Aster, que trabalham na casa de um senador chamado Pompeu, como servas remuneradas. São toda a minha família e guardam dinheiro que ganham para comprar minha liberdade, a fim de que eu possa juntar-me a elas.
fomos capturadas em Atenas e trazidas para servir em Roma, e aqui nos separamos. Agripina, pelo fato de eu saber ler e escrever, só me concederá a liberdade por um preço exorbitante, quantia que nem em 1000 anos minha irmã conseguirá acumular. Por isso estou aqui. Preciso de uma soma alta para me unir a elas, e sei que a Patrícia tem esse dinheiro para dar-me, em troca de algo que posso contar sobre o dito centurião. Acha que lhe darei dinheiro por notícias daquele cretino que me abandonou à própria sorte? Está louca. Sou uma mulher casada. Nada que venha dele me interessa mais. Senhora, não desdenhem sem saber a história real. Ele não a abandonou. Foi tão vítima quanto a senhora. Como assim? Lívia! O tom de Lucila era de censura. Vamos embora. Espere. Do que se trata, Pecúnia? Eu contarei se me der 500 denários. 500 denários? Júlia disse atônita. É o salário de 1 ano de um legionário. Vamos, irmã, essa mulher está louca. É o preço da minha liberdade. Um momento, Júlia. Olhou para Pecúnia. Dou-lhe a metade dessa soma e você me conta. Se eu achar que vale, completa o valor. Se for coisa sem importância, você se contentará com a metade e ficamos acertadas. Eu aceito sua oferta, pois tenho certeza de que me pagará a outra metade. Esteja amanhã, ao pôr do sol, na casa de meu pai. Prefere que eu a espere na clareira? Conhece a clareira? Muito. Estarei lá amanhã, ao pôr do sol. E como surgira, Pecúnia rapidamente desapareceu no meio da algazarra geral. Júlia e Lucila estavam indignadas com Lívia. Além de a soma ser muito alta, ela não tinha o direito de se interessar por Fábio, já que era uma mulher casada há quase 1 ano. Para Lívia, aquela noite não passava. Insone deixou o leito e caminhou para o quintal. Algum tempo depois, Otávio veio em seu encalço. Lívia, assustei-me quando não a vi na cama. Não consigo dormir. É difícil encontrar uma posição confortável com um corpo tão irregular. Por um momento cheguei a pensar que tivesse voltado para a Saturnália. Acha que eu iria para as orgias? E ainda carregando seu filho? Não, desculpe. Você me respeita, obedece, é fiel e tem feito tudo o que me prometeu. Mas já é capaz de me amar? Estou tentando, Otávio. Não me ama? Desculpe-me. Ele chegou perto da esposa e desferiu violenta bofetada em seu rosto. Acha que assim vou conseguir? Ela perguntou chorando. Ele chorou também. Perdoe-me, Lívia. Sei que é fiel, mesmo não tendo amor por mim. Você me perdoa? Estou sempre perdoando. Eu gosto de você, Otávio. É um homem bom e muito bonito. Por favor, deixe-me sozinha. Não vou demorar. Na tarde seguinte, Lívia chegou à clareira, trazendo o dinheiro combinado, separado em 2 porções. Sentou-se e esperou por Pecúnia. Seus olhos fitaram a oliveira onde um dia Fábio escrevera a frase dedicada a ela. Com a ponta dos dedos, reescreveu-a inteira e pensou em voz alta. Lembro perfeitamente quando o centurião escreveu neste tronco com um punhal prateado. Foi aí que percebeu a presença da escrava. Pecúnia,
Já estava aflita. Pensei que não viesse. Onde está o dinheiro? Lívia mostrou as 2 porções da moeda romana, que a outra conferiu com rapidez, deixando a Patrícia tensa, pois não sabia se estava correto, não sabia contar. Ariadne lhe fizera esse favor, mas ela era amante de Fábio. Júlia surgiu na clareira. Minha irmã, não poderia deixá-la sozinha nessa loucura. Sente-se, Júlia. Vamos ver se o que Pecúnia tem a dizer vale 500 denários. Muito bem. Vou começar pelo dia em que Adriano chegou em casa, contando ao senador que havia visto nesse local na companhia do noivo de Agripina. Ao meu lado, ela ouviu às escondidas a conversa do pai com o irmão. Então ela sabia de tudo? Sim, só não revelou a eles e me proibiu de fazê-lo. O centurião visitava sempre a casa dela e, fria como pedra, nunca manifestou nada nesse sentido. Desgraçada! Estivemos aqui 2 vezes e vimos você e o noivo dela juntos. E a Agripina não fez nada? Se fosse ao contrário, eu faria um escândalo aqui mesmo. Ela é fria, senhora. Se fosse impulsiva, não concluiria seu plano. Na primeira vez, ela seguiu para casa em pranto desconsolado, o que me causou pena. De outra vez, porém, não chorou mais e seus lábios tremiam de ódio. Ao vê-lo escrever essa frase na árvore, chegou a morder a própria mão, e a senhora não pode imaginar o seu estado quando deu a ele aquela trança. A serva se calou por instantes e então prosseguiu. Agripina dissimulou a mágoa e se despediu do noivo à porta do regimento, ao lado do pai, como se nada tivesse visto e ouvido. Deixou que Agripa relatasse a Caio o ocorrido, pois sabia que assim ele a expulsaria de casa. Mandou um escravo ficar à espreita e seguir a senhora até o seu destino, ali permanecendo e observando qualquer movimentação. Notificada por ele da visita de Crasso e Dídio, acompanhada de um escravo forte e de mim mesma, Agripina parou os mensageiros, deu-lhes uma alta quantia e os fez prometer que lhe trariam a resposta do centurião, antes de ir até Lucila. Na volta dos irmãos, tomou para si a mensagem e os instruiu a dizer o que você já sabe que sua prima ouviu deles. E quanto à munhequeira? Não tenho a menor dúvida de que pertencia a Fábio. Senti nela o cheiro de sua pele. Ah, sim, pertence. Na noite em que foi despedir-se dele, tentou colocá-lo em situação embaraçosa. Pediu-lhe a proteção como presente de despedida, coisa que ele não negaria, notadamente perto do sogro. Na realidade, ela queria era que a sua trança ficasse exposta, pois nessa hora, Fábio usava apenas uma. E ficou? Não. Ele deu a outra, que tirara momentos antes. E a trança, Pecúnia? Como aquela cobra obteve a minha trança? Senhora, toque meus cabelos. São idênticos aos seus, a mesma textura e a mesma cor. Aquela trança foi feita com eles. A dos seus só pode estar em um lugar, na galha, em torno do pulso do centurião. O que dizia a resposta dele para minha irmã? Isso eu não sei dizer. Só posso assegurar que seu teor provocou ira infernal em minha senhora. Essa mensagem ainda existe. Está em um baú trancado ao qual apenas os membros da família têm acesso. Vê alguma chance de pegá-la? Para mim é impossível.
Há ainda um outro pormenor. Na ocasião de seu casamento, Agripina enviou ao noivo uma mensagem. Sem nada ter escrito de importante, dizia, como se ignorasse os antecedentes, que Roma estava polvorosa pelo casamento de nobre Patrícia com filho de gauleses, em cerimônia maluca numa casa de prostituição. Dava detalhes dos noivos, de forma que ele soubesse tratar-se da senhora. A resposta não foi outra senão a confirmação do casamento para tão logo ele chegasse. As irmãs estavam pasmas e tomadas de desolação. Com toda a angústia trazida na voz, Lívia perguntou a Pecúnia: Por quê? Por que Pecúnia não me contou tudo isso na época? Eu lhe pagaria até 1000 denários por essa informação naqueles dias. Senhora Lívia, não pode imaginar como desejei pô-la a par de empreitada tão suja. O problema é que sou escrava de quarto de Agripina. Não saio de casa sem ela. Não posso ser impedida somente durante a Saturnália. Sim, eu sei. É que agora é tarde. Ela conseguiu. Estou casada, terei um bebê. Está tudo perdido. Ainda assim, pagarei pela sua informação a outra parte do combinado. Ainda que não me possa valer dela, pelo menos trouxe paz ao meu coração. Não me sinto mais traída, enganada e abandonada, como ela queria. Sei que já não posso casar-me com Fábio, mas Agripina também não o fará, nem que eu tenha de desafiar todos os deuses, mesmo que eu tenha de matá-la. E esse é o meu maior desejo. Vá, Pecúnia, leve seu dinheiro e vá para longe daquela pantera vestida de cordeiro. Espere! Júlia chamou a serva. Diga a Adriano que preciso falar com ele o mais rápido possível. Sim, senhora. A escrava se foi, deixando uma revoltada e amarga Lívia. Mal sabia ela que, se não interviesse nos acontecimentos, seria a maior beneficiada, cabendo a Agripina arcar com toda a responsabilidade pelos seus atos. Por não pensar assim, ela precisava construir seu castelo na areia e vê-lo ruir ao longo de suas existências terrestres. Lívia, acorde! Parece voar. Você não pode imaginar o que se passa em minha cabeça, irmã. Estou em frangalhos. Pensei tanto que fazia mal à pobre Agripina. E veja só, ela me acertou com um só golpe. Nem os deuses, nem Nero, nem mesmo meus feitiços puderam proteger-me da ardilosa moça. Eu gostaria de saber o que está escrito na mensagem que ela surrupiou. Você saberá. Por que acha que eu chamei Adriano? Aquele ridículo terá de trazê-la para nós. Acha que ele fará isso? Tenho certeza, garantiu com um olhar misterioso. Poucos dias depois, Adriano foi ter com Júlia, levando presentes e flores. Direta e rápida, a jovem disse que se tornaria sua noiva se ele levasse até a casa de Lucila, ainda naquele dia, a mensagem de Fábio que sua irmã havia tirado de Crasso e Dídio. Prometia devolvê-la para ser recolocada no devido lugar antes de Agripina perceber. Adriano aceitou de imediato e já à tarde Lucila lia em voz alta para as primas e Ariadne a mensagem destinada a ela quase um ano atrás, que falava o seguinte: Amiga Lucila, agradeço imensamente pela lembrança de me comunicar ocorrência tão grave. Diga a Lívia que não se preocupe, embora longe, estou a seu lado. Não me leve a mal, mas eu não gostaria que ela continuasse em sua casa. Assim, deve procurar pelos meus pais, portando esta mensagem. E sem dúvida, eles a acolherão até que eu volte e veja a melhor maneira de resolver a situação com Agripa
e Caio. Diga também à minha bela Eurídice que a amo, que sua trança permanece em meu pulso e sempre me recordo dela, ao pôr do sol. Flávio manda dizer que felizmente a ama, porém isto só vale se ele morrer em campanha. No caso de voltar a Roma, você deve esquecer esse subscrito. Não se inquiete, faça-o mudar de ideia. Fábio Augusto Cornélio Justo. Lucila enrolou a mensagem e a devolveu a Adriano. Todos estavam em silêncio, nada havia a conversar. Fomos enganadas por uma mocinha insossa e 2 mensageiros incultos. Isso não pode ficar sem troco. Lucila estava encolerizada. De manhã, 6 soldados da guarda metropolitana conduziam a julgamento Crasso e Dídio, acusados de traição. Era atribuído aos irmãos o ato desleal de levar mensagens aos exércitos inimigos contendo localização, número de homens e detalhes do arsenal que possuíam as legiões romanas. Entraram na cidade manietados e amarrados aos cavalos dos militares, sob os olhares frios e desafiadores de Lucila e das primas. Lívia encostou o indicador no nariz de Crasso e disse, num tom de voz que deixava clara sua participação na prisão dos irmãos: deveria tomar cuidado com as mensagens que carrega. Elas podem matar. Caio Július estava exultante. Naquela noite aconteceria a esponsália, que uniria a família de Agripa à dele. Júlia recebeu presentes e o anel de ferro das mãos de Adriano e assinaram um contrato nupcial, estabelecendo o dote. Agripa queria marcar logo a data, para dali a 2 meses. A noiva não aceitou, lembrando que teriam até 2 anos para realizar a cerimônia, tempo este que ela pretendia usar para burlar o contrato assinado. Agripina manteve-se impassível. Acreditava que seu segredo era mantido e tentava inclusive travar conversação com Lívia. Você não sabe do que sou capaz. Conseguiu mexer com a pior pessoa de Roma. Foi o que ouviu. Agora ninguém poderá defendê-la de mim. Com uma calma que não era real, Lívia tomou a mão esquerda da moça e lentamente foi dobrando os dedos de encontro à palma, enquanto falava. Você é falsa, dobrou o primeiro. Invejosa, dobrou o segundo. Mal amada, dobrou o terceiro. Pulou para o dedo mínimo e, dobrando-o, continuou. Suja e trapaceira. Deixou apenas o anelar em riste para si. Acariciou o dedo em questão, tocou a aliança de noivado e, mirando os olhos assustados de Agripina, concluiu. E não vai se casar com Fábio. Dobrou o último dedo, desta vez de encontro às costas da mão. O estalar dos ossos foi abafado pelo grito de dor de Agripina, que derramava lágrimas abundantes quando os demais se aproximaram para ver do que se tratava. Se contar a alguém o que fiz, quebrarei todos os seus ossos em uma próxima ocasião. E olhando para o senador, disse com rosto inocente: Senhor Agripa, sua filha caiu sobre a mão. É melhor que ela tire o anel de noivado. Seu dedo começa a inchar. Acho que precisa de um médico. Não quero retirar meu anel. Ora, querida, ele é só ferro, não tem tanto valor. Aliás, seu anel não tem valor algum. Júlia prestou os primeiros socorros a Agripina, imobilizando-lhe o dedo quebrado e fazendo algumas recomendações. A família deixou a casa de Caio e, com exceção de Adriano,
nenhum de seus membros lá esteve pelos meses que se seguiram. Lívia, que estava nos dias de dar à luz, como todas as mulheres da época, sentia vergonha do ventre crescido. Vestindo uma capa que camuflava seu estado, dirigiu-se ao templo, com a intenção de pedir proteção aos deuses para a hora de a criança nascer. Admirava as memoráveis colunas da cidade quando o ódio a assaltou, ao cruzar os olhos com os de Agripina. Acompanhada de Pecúnia, ela fingiu não ver a adversária. Está fingindo que não me vê? Lívia não obteve resposta. Olhe para mim, sua cobra peçonhenta. Consegue olhar em meus olhos e dizer que é sensível como uma flor? Não falo com mulheres de má vida. Pois não fale, poupe-me do timbre irritante de sua voz. É uma despeitada. Pode ter quebrado meu dedo, porém jamais quebrará meu compromisso com meu noivo. Não aposte nisso, nem uma única moeda. Posso mandá-la para o reino de Plutão, onde está sua mãe, antes que você peça socorro. Como ousa falar assim de minha mãe, que deve estar no Elysium? Elysium? Soltou uma gargalhada. Desde quando os suicidas vão para lá? Ah, é verdade. A Flor não sabia que a mamãe se suicidou ao descobrir que o marido e os 2 filhinhos estavam a ponto de se matar por uma bela mulher de má vida, que, por sinal, é agora amante do noivo dela. Está mentindo. Procure por Sabina, na bela casa que Fábio comprou para ela. Talvez lhe conte como tudo aconteceu. Agripina, tomada de impulso totalmente diverso da sua natureza fria, avançou contra Lívia e as duas se engalfinharam pelas ruas de Roma, onde a turba gritava e atiçava para que a briga demorasse a terminar. Em dado momento, Lívia segurava os cabelos de Agripina e batia sua cabeça contra o chão. Estava a ponto de matá-la, quando 2 mãos fortes a seguraram pelos ombros, retirando-a de cima da já quase desfalecida moça. Pecúnia assistira a tudo sem intervir, e encarando a mulher ofegante e trêmula de raiva, com os cantos da boca a espumar, fez disfarçadamente para ela o sinal positivo de César. Depois foi em socorro da sua senhora. Valério, que havia tirado Lívia da briga, vestiu-lhe novamente a capa. Lívia, o que está fazendo? Não tem compaixão pelo seu filho? O pobrezinho dentro de você compartilha suas emoções, sem contar que pode machucá-lo ou até matá-lo. Sem responder, ela chorava convulsivamente quando o velho cristão colocou-a em sua carroça, cheio de cuidado, e seguiu para sua casa. Não trocaram palavra pelo caminho, e ao chegar ao seu pobre e pequeno lar, Valério deixou Lívia chorar pelo tempo que quis. Ficou apenas a observar os soluços sentidos e sua mão direita fechada com tanta força que as próprias unhas a faziam sangrar. Quando a moça enfim parou de chorar, ele perguntou: Por que se maltrata assim, minha menina? Eu vou contar, porque odeio Agripina. Não foi o que perguntei. Essa resposta eu já tenho. Como? Tomou-lhe a mão machucada e a abriu. A aliança de Agripina estava lá. Os homens brigam por qualquer motivo. As mulheres, no entanto, só brigam por 2, filhos ou homens. Como Agripina não tem filhos e você também ainda não, Lívia narrou o episódio da mensagem. Por que não me procurou quando seu pai a expulsou? Eu a teria levado justamente para a casa de Juliano. Mas isso não vem ao caso. Não temos poder de mudar o passado e o futuro é incerto.
Somos imperadores do nosso presente. Eu quero morrer. Todos morreremos. Eu quero que seja agora. Não pode dispor de sua vida, especialmente quando carrega outra. Uma vez eu disse a você que não devemos intervir de maneira desonesta nos acontecimentos. Se Agripina o fez, deixe que ela arque com os resultados. Você deve manter a calma. Nunca deixarei sair vitoriosa disto. Nem sempre o ganhador é aquele que recebe o prêmio da disputa. Já parou para pensar que pode ser melhor para você aquela mensagem não ter chegado às suas mãos? Impossível! Lívia, a misericórdia divina está sempre nos ajudando, ainda que às vezes não seja bem como gostaríamos. Eu lhe asseguro, é como precisamos e merecemos. Você pode ser extremamente infeliz se desposar o noivo dela. Eu não posso mais me casar com ninguém. Já sou casada e estou bem. Então por que se maltrata desse jeito? Porque não permitirei que ela se case com ele. E o que ganhará se eles não puderem ficar juntos? Filha, deixe que se casem. Ela precisa disso para descobrir que não vale a pena forçar uma situação. Se for impedida, como saberá? Como reconhecerá o amor que liga vocês dois? Ela precisa ter a promessa dele cumprida e descobrir que não era o que sonhava. Dessa maneira, vocês ficarão unidos, sem oposição. Quando? Quando ela resolver morrer e o deixar viúvo? Pode ser. Um compromisso conjugal, se não é feito por espíritos sintonizados, acaba no dia em que um deles deixa o corpo. Podemos estar velhos quando isso acontecer, sem contar que ele pode morrer primeiro. Pode. E qual o problema? De que adiantaria? Somos imortais, minha menina. Eu queria estar com ele na condição de mortal, ter um belo casamento e filhos. Pode ter, mas não é o momento. As circunstâncias parecem absolutamente desfavoráveis. Tem agora a oportunidade de conviver com seu marido e assim ampliar seus laços de afeto. Terá um filho e talvez outros. Faça deles seus amigos. Faça o melhor que puder. Você terá outra chance. Não compreendo. Ao tempo em que Jesus esteve entre nós, havia um fariseu, senador dos judeus, de nome Nicodemos, que certa vez veio ter com ele e disse querer saber o caminho até Deus. O mestre então disse: não pode ver o reino de Deus aquele que não nasce de novo. Indagando como poderia um homem velho voltar ao seio de sua mãe, ouviu novos ensinos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. O espírito sopra onde quer. É necessário renascer da água e do espírito. Continuo sem entender. Valério tocou o ventre dela. Talvez você não saiba, mas seu filho está imerso na água e tudo que existe começou nela. Isso é nascer da água. E se o espírito sopra onde quer, com seu sopro ele anima a matéria imersa na água. Acredita que seu filho tem um espírito? Claro, ou não seria vivente. E esse espírito estará unido ao seu corpo quando ele nascer? Sim. Se isso ocorre uma vez, quem faz tal ligação não pode repetir o feito? Se essa divindade tem o poder de juntar corpo e alma, faz isso quantas vezes quiser. Certo,
Acredita que o espírito sobrevive ao corpo? Sem dúvida. Então seria impossível essa divindade pegar um espírito que já deixou o corpo e juntá-lo a um novo corpo da mesma forma que fez antes? Não, é possível. Pois é, Lívia, renasceremos em outros corpos para prosseguirmos nosso caminho de luta e aprendizado. Uma única vez não seria o bastante. O caminho da redenção é longo. É como se o corpo fosse nosso veículo para uma longa viagem. Em certo ponto, ele deve ser trocado por um mais novo, com cavalos descansados. Isso é muito interessante. Apazigua meu coração. Quer dizer que posso ficar tranquila? Se eu morrer sem fazer as coisas que almejo, poderei nascer novamente, crescer e fazê-las? E com muito mais entendimento e experiência, já que a cada vida trazemos uma bagagem maior de conhecimento. Mas não se esqueça, nossos erros também nos acompanham para ser corrigidos. Por isso, quanto melhor você agir hoje, tanto melhor e mais feliz poderá ser na sua próxima vida. Valério, eu gostei disso. Para o meu próximo nascimento, vou poder dar algumas opiniões sobre como eu gostaria que fosse? Talvez possa. Se estiver em condições de opinar, de dar sugestões que promovam o seu crescimento e ajudem a quitar suas dívidas. Pois bem, vou pedir para nascer junto a Fábio, na última porção de terra para o lado ocidente, e que Agripina nasça bem no oriente. O velho cristão riu gostosamente. Só que por ora, vocês duas estão muito perto. Prove a si mesma que consegue conviver com isso. Eu vou tentar, disse, atirando com força a aliança de Agripina pela janela. Abraçada a ele e sentindo-se melhor, ela deixou a pequena choupana. Valério acompanhou-a até a casa de seus pais, de onde Lívia não saiu naquela noite. Um escravo fora buscar Otávio, pois ela dava sinais de estar prestes a ter o filho. O exaustivo acontecimento apressara, em alguns dias, a chegada de um garoto forte e belo, que recebeu o nome de Otaviano. Apesar de Lívia estar encantada com o garoto, seu choro a deixava desorientada, assim como ao marido, que também se sentia incomodado. E foi por essa razão que ele voltou atrás na proibição que fizera a esposa de ter contato com Lucila, visto que esta, acostumada às noites sem dormir, estava sempre disposta a auxiliar. Era a primeira vez que a cortesã tinha nos braços um recém-nascido vivo, o que começou a mexer com sua disposição para certas atividades criminosas praticadas nos porões de sua casa. Durante 8 meses, Lívia, Júlia e Lucila, inventando pretextos diferentes, encontraram-se com Valério no primeiro dia da semana em sua casa, onde participaram de alguns cultos na companhia de vários cristãos. A despeito de achar o cristianismo encantador, Lucila não conseguira ainda empreender uma reforma em seus costumes e aderir a ele. As irmãs, por sua vez, não concebiam a ideia de abrir mão da superioridade que lhes conferia o fato de serem romanas e consideravam extremamente difícil não usar seus dons em benefício próprio. Contudo, Valério sabia que a semente estava lançada. Otávio, que havia montado o pequeno comércio, praguejava sempre porque a esposa não podia ajudá-lo, devido à ignorância quanto às letras e números. Assim, não tinha um só dia de folga para si, estava invariavelmente preso ao negócio e nunca tinha descanso ou lazer.
Certa manhã de outono, ele pediu a Lucila que ajudasse a esposa por uns dias com as contas, para que ele fosse até Nápoles, onde se encontrava um mercador com produtos orientais a preços especiais. Acha que eu, Lucila Pertinax, vou me sujeitar a trabalhar neste comércio sujo e fedorento? Não é mais sujo ou fedorento que sua conduta. Em todo caso, pensei que poderia colaborar com sua prima. Você é desprezível. Proibiu Lívia de estar comigo quando não lhe interessava? Depois, para ficar ouvindo choro de criança, fui recebida em sua casa. E agora que precisa ir a Nápoles, eu posso até cuidar de seus negócios? Por favor, eu lhe pagarei. Você não me pagou nem a festa de seu casamento. De mais a mais, acha que estou necessitada de dinheiro? Não me faça rir. Sua sorte é que tenho pena de minha prima. Mas nem por isso me submeterei a esta porcaria. Vou mandar Ariadne ajudá-la. É excelente com os números e sabe ler e escrever. Eu agradeço. Otávio partiu e Ariadne instalou-se em casa de Lívia, o que causou alguma polêmica nos arredores. Todos achavam despropositado e arriscado ele deixar a jovem esposa, que já teria se envolvido com outro homem antes do casamento, morando com uma das meninas da casa de Lucila, por tempo relativamente longo. Entretanto, as duas desenvolveram laços de profunda amizade. Lívia levou Ariadne para conhecer Valério, e ela ficou encantada com o cristão. Da casa de Lucila, foi a primeira a receber o batismo, adotando o nome de Verônica. Nesse dia, prometeu que viveria com Lucila apenas até encontrar outro meio de se sustentar. Além disso, disse a Lívia que não mais aceitaria Fábio por amante. E foi exatamente nessa época, alguns meses antes do previsto, que se soube que a 10ª estava voltando, vitoriosa, a Roma. Lucila descobriu que ela estava a 2 dias da capital do mundo e correu para dar a notícia à prima. Lívia desejou estar em Nápoles com o marido, ou na Sicília, o celeiro de Roma, a trabalhar como escrava. Talvez até mesmo na Ibérnia, longe do domínio romano. Só não gostaria de estar em Roma na ocasião em que a 10ª lá entrasse. Prometera a si mesma e à prima que não assistiria à cerimônia de ovação à 10ª pelas ruas de Roma, para não ver o centurião. Ela percebeu que estava enganada ao ouvir o soar das cornetas que anunciavam a chegada da legião, o barulho do povo a gritar e o som das patas dos cavalos. Ariadne fechara as portas do comércio, pois havia grande confusão e os saques eram abundantes, e foi ter com Lucila para assistir ao espetáculo, que a patroa chamava de desfile de belos exemplares. Lívia foi incapaz de manter a promessa. Correu, segurando Otaviano nos braços, e se juntou a elas. Prima, você prometeu ficar dentro de casa. Não consigo, está além das minhas forças. Pelo menos, siga o conselho de Valério. Mantenha-se quieta em seu canto e deixe as coisas seguirem seu curso. Isso eu farei. Não vou procurar mais sofrimento, só quero ver a 10ª entrar. A 10ª? Sei, deve pensar que sou completamente idiota. Prisco VI entrou na cidade. O populacho berrava e batia palmas. Passaram os chefes dos cohortes, e então os centuriões e seus assistentes pisaram o solo sagrado de Roma. Fábio trazia no rosto várias escoriações leves e um corte profundo no queixo. Não tinha a alegria e o orgulho estampados na face como no último final de campanha.
Olhou para Lívia e Otaviano por um tempo que parecia uma eternidade. Seus olhos traduziam raiva, desprezo e dor. Flávia, ao seu lado, viu Lucila e rápido desviou o olhar. Não ousava encarar a cortesã. A legião seguiu para o Palácio Imperial e as amigas deviam retomar as atividades cotidianas. Alegre-se, Lucila, disse Ariadne. Ele voltou. Eu pude ver que tem medo de mim. Você pode mudar, minha amiga. Torne-se cristã e modifique sua vida. Seja uma mulher honrada e ele deixará de temê-la. Que a ira de todos os deuses caia sobre os cristãos, falou ao entrar em casa. Vamos, Lívia, temos muito trabalho na sua casa. Ele me olhou com raiva, Ariadne. Não posso permitir isso. A verdade sempre aparece. Um dia ele virá pedir desculpas. Eu não quero interferir no curso das coisas, mas não posso aceitar que ele me odeie. Aqueles olhos lindos já me olharam com amor. Não posso deixar que me olhem com ódio. Ele pode até se casar com a cobra loira. Não me importa mais. Odiar-me? Não, eu não vou admitir. Lívia, essa pendência já foi longe demais. Pense em Otaviano. Siga sua vida como antes da chegada da 10ª. Não, eu vou falar com ele. Agora, antes que chegue a César. Por Deus, vamos para casa? Não. Leve Otaviano, eu não demoro. Passando o garoto aos braços da amiga, correu o mais que pôde no encalço da legião, que já estava a poucos metros do destino. No meio da multidão eufórica, ouviu alguém chamar seu nome. Caio Júlio II, seu irmão, vinha em direção oposta, usando um artefato de madeira à guisa de muleta. Tinha a perna imobilizada. Caio, o que aconteceu com você, meu irmão? Um desmoronamento. Minha perna está perdida para sempre. Não poderei mais voltar à guerra. Não se preocupe, você é um médico. Pode trabalhar em Roma. Não me preocupo mesmo. Minha paixão é a medicina e não o exército. Pretendo exercer por aqui minha profissão. Aonde vai? É verdade que se casou e eu tenho um sobrinho? Sim, é verdade. Otaviano é um menino lindo. Tem olhos cor de mel e cabelos castanhos. Sua pele é branca como as nuvens. Seu rostinho é rosado e é muito saudável. Fui abençoada por Talasse. Nada posso reclamar dessa divindade. Sinto-me feliz por isso e quero conhecer logo meus novos parentes. Será um prazer mostrar-lhe Otaviano. Quanto a Otávio, meu marido, não se encontra em Roma. Partiu para Nápoles a trabalho. E para onde está indo a minha irmã? À procura de Fábio. Por que procura por ele? Casou-se com outro quando pediu que esperasse. Fábio prefere a visão do inferno à sua. Não faça isso. É uma mulher casada que deve honrar o marido. E ele não vai falar com você. Não pode avaliar nem de longe a raiva que sente. Não pretendo desonrar meu marido. Só não posso admitir que ele me odeie tanto, se não mereço o seu ódio. Eu acho que merece. Não sabe de nada que houve aqui, meu irmão. Nem quero lhe contar. Aliás, no momento, não quero falar sobre isso nem com ele. Venha, vamos ver Otaviano. Após acompanhar o irmão até as portas da cidade, Lívia voltava para casa quando um desconhecido desenhou no ar, com a mão direita, uma cruz. Sabendo tratar-se de mais um código dos cristãos, ela repetiu o gesto.
Ele a saudou com a paz do Cristo e disse que se reuniam em um cemitério para a leitura dos Evangelhos todo o primeiro dia da semana, logo ao escurecer. Perguntou se ela gostaria de participar. Inteirando-se do local exato, a jovem prometeu aparecer. No entanto, apenas forneceu os dados a Ariadne, que exultou com a possibilidade de ter um culto cristão perto de casa. Durante uma semana, as comemorações foram intensas, mas inclusive depois de encerradas as orgias imperiais, Fábio não apareceu em casa de Lucila. Visitava Agripina com frequência, bem como Licínia e Sabina. E foi no caminho deserto que dava acesso à casa da última que a obstinada Lívia esperou por ele certa feita, atirando-se na frente do cavalo. Está louca? E de que outra maneira você pararia para me ouvir? Eu não quero ouvi-la. Nada que tenha a dizer pode me interessar. Não admito que me odeie, pois não sinto o mesmo por você. Não tem motivos para me odiar. Eu sim, tenho de sobra. Apeie e ouça o que tenho a dizer. Não, Lívia, o sortilégio se quebrou. Nada mais sinto por você, a não ser desprezo. E quanto ao amor puro, iluminado, eterno e além da vida? Era um feitiço, acabou. Mentira! Nem quando pensei que me havia abandonado pude deixar de amá-lo. Você também não conseguiria. Tire a munhequeira. Para quê? Para provar que já não me ama. Não tenho nada a lhe provar. Saia do meu caminho, ou passarei sobre você. Tire a munhequeira. Se comprovar que realmente não me ama, voltarei para casa e não me importarei mais em falar com você. Do contrário, terá de me ouvir. Saia da minha frente. Lívia tomou uma adaga com a mão direita e a encostou do lado esquerdo do próprio pescoço. Fábio apeou em um salto e tentou aproximar-se da desvairada mulher. Não dê mais um passo. Tire essa maldita munhequeira, ou vou sangrar até morrer na sua frente. Jogue a adaga ao chão e tire você mesma. Estendeu o braço na direção dela. Sabe que se tentar me enganar, eu sei do que é capaz. Lentamente, ela jogou o afiado instrumento e tomou o braço do centurião. Duas lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto ainda ferido de Fábio ao ver descoberta a trança em seu punho. Nunca mais olhe para mim com raiva. Eu suportaria qualquer coisa, menos esses olhos me fitando sem amor. Amo seus olhos, amo você. Eu desejei tanto odiá-la. Não pude. Sempre que tentei atirar longe essa trança, era como se tentasse arrancar uma parte do meu corpo. Pelos deuses, por que não esperou por mim? É uma história comprida. Não tenho pressa. Lívia contou com riqueza de detalhes tudo o que acontecera em sua ausência. É uma trama sórdida. Custa-me crer que Agripina tenha tido tal coragem. Preciso dessa mensagem. É um motivo justo para que eu desfaça o compromisso assumido, visto que minha noiva interceptou correspondência minha e mentiu em meu nome. Isso mostra que seria uma esposa desonesta e desobediente. Para que vai terminar seu noivado? Para se comprometer com outra que talvez seja pior que ela? Não quer se casar comigo, minha bela Eurídice? É um pouco tarde, Orfeu. Eu já sou casada, e só os homens podem pedir o divórcio. E em casos extremos, como infertilidade, o que não é o meu caso.
ou adultério. Não comigo. Otávio iria optar por me matar. Então terá de ficar viúva. Eu envelheci 10 anos nos últimos 2. Você não pode envelhecer. É um semideus. Apenas ganhou uma cicatriz, que, aliás, ficou muito bem em você. O centurião fez uma expressão incrédula e ela reiterou: estou falando a verdade. Torná-lo menos belo é uma proeza que nem os deuses conseguem. Uma lâmina jamais o faria. Ele a tomou nos braços. Você é minha, Eurídice. Vamos mudar essa história. Não pode morrer. E sim aquele que se encantou com você. Fábio acompanhou Lívia até sua casa e encontraram Júlia à espera da irmã. Naquele dia ficou acertado que Júlia faria Adriano trazer-lhe a mensagem, que entregaria nas mãos de Fábio. Num gesto de astúcia, ela fez Adriano romper o noivado, ameaçando contar a Agripa porque o aceitara. O patrício, sem opção, rescindiu o contrato com a família, porém prometeu nunca se casar ou permitir que a ex-noiva o fizesse. Naqueles dias, Lívia perdeu por completo a noção de suas responsabilidades. Esquecida dos sábios conselhos de Valério, sucumbiu ao adultério. Nada mais ocupava a mente da apaixonada mulher senão a busca de um modo de se tornar viúva, assim como de se livrar de Otaviano, que o centurião já avisara que não adotaria. Foi numa noite em que estava totalmente desgostoso pelo fim do noivado do filho, o qual desde então se mostrava tristonho e calado, que Agripa recebeu a visita do futuro genro. Fábio foi taxativo ao dizer que não mais se casaria com a filha do senador, uma vez que ela o desrespeitara, violando sua correspondência e mentindo em seu nome. Isso é verdade, Agripina? Indagou o senador com expressão abatida. Antes que ela respondesse, o noivo mostrou a mensagem em sua mão. Tudo o que fiz foi com a melhor intenção, papai. É de fato uma pena que Fábio não tenha compreendido. Verum veli parum iste. De boas intenções, o inferno é cheio. Ele citou em tom grave. Eu sabia que não deveríamos ter adiado o casamento. Para mim foi excelente, pois tive tempo de saber com quem iria me casar. Eu sinto muito, senador, e gostaria que fosse diferente. Você vai se arrepender. Que a ira de Marte caia sobre você e a adúltera por quem me trocou. Ainda se lembrará do dia de hoje como aquele em que repudiou a única mulher que suportaria viver ao seu lado, sendo você como é, o homem de todas as mulheres. Vá para o seu quarto, Agripina. Comece a se tornar vulgar. Isto não vai ficar assim, Fábio Augusto. Eu acreditei em você. Eu também acreditei em você. Nunca imaginei que fosse capaz de tramar uma mentira tão rica em pormenores. Agripa tomou o contrato nupcial e o queimou diante de Fábio. O dia amanheceu chuvoso. Lívia e Júlia haviam passado toda a noite se revezando no leito de Otaviano, que estivera febril e choroso. Depois que a tia o medicou, o garoto enfim adormeceu e as irmãs, com cansaço visível no rosto, foram tomar o desjejum. Otávio entrou pelo fundo. Tinha expressão de cansaço e parecia ter perdido alguns quilos. Cumprimentou a esposa e a cunhada somente com aceno de cabeça e entrou no quarto para ver o filho. Ao retornar à cozinha, perguntou de maneira direta:
Por que mentiram para mim? Como assim? Você e Lucila disseram que o tal centurião estava morto. Acabo de saber que ele está em Roma e que esteve aqui em minha casa. Trata-se do ex-noivo da filha do senador Agripa. Não foi com ele, Lívia, que você se envolveu antes do casamento? Sim, foi com ele. Lucila achou que seria melhor você pensar que ele estava morto, já que para mim estava. E ele veio vê-la aqui, em minha casa? Sabe que posso matá-la por isso? Não, meu cunhado. Você só pode matar minha irmã em caso de adultério. E isso não pode provar, uma vez que o centurião esteve aqui à procura de Ariadne, que é sua amante, e não de Lívia. Lívia, ainda gosta desse homem? Não, quer dizer, eu não sei. Você me traiu? Claro que não, Júlia respondeu pela irmã. Ficarei vigilante enquanto esse centurião estiver em Roma. Não pense em trair minha confiança, Lívia. Bem sabe que a mataria sem piedade. Como obteve tantas informações maldosas antes mesmo de chegar aqui? Um escravo da casa do senador me contou. Agripina. Sim, talvez ele o tenha feito amando dela, já que deve odiá-la pelas agressões que sofreu de sua parte, além do roubo de sua aliança de noivado. Contudo, existe um detalhe. Essas informações incluem a de que você me trai, levianamente, descaradamente, dentro da minha própria casa. Ainda assim, vou dar-lhe um voto de confiança. Pense bem antes de cometer uma loucura. A partir desse dia, Otávio contratou um garoto de pouco mais de 13 anos para ajudá-lo no comércio. Dava ao pobrezinho algumas moedas e muita humilhação, dizendo que sequer aquilo ele merecia, já que era burro, preguiçoso e não sabia fazer nada. No fundo, o que ele queria era poder, sempre que a esposa saísse, ter alguém com quem deixar o estabelecimento para segui-las escondidas, o que não funcionava, visto que Lívia sempre percebia suas manobras. Sem que o imaginasse, Otávio estava fornecendo armas para a mulher lutar contra ele, pois foi justamente o fato de saber que era sempre seguida que lhe deu ideia diabólica para tirá-lo de seu caminho. Pediu à irmã que lhe fizesse um tônico capaz de provocar diarreia violenta e o deu ao marido. Júlia também cuidou de avisar a Fábio que esperasse Lívia na clareira, ao pôr do sol. Nesse horário, Otávio se sentia em agonia extrema e não pôde seguir a esposa, que, a pretexto de ir à procura da irmã, que tinha remédios para tudo, encontrou o centurião, que não via há quase 2 meses. Minha bela Eurídice, disse pegando a amada nos braços, estava louco de saudade. Estou a ponto de perder a cabeça e varar com a lança aquele apicultor hediondo que vive a segui-la, impedindo que eu a toque. Também já não suportava o desejo de vê-lo, Orfeu. Acalme-se. Sei de uma forma de fazer com que ele tropece na serpente, mas vou precisar de sua ajuda. E o que quer que eu faça? Sou capaz de ir andando à Grécia, buscar essa serpente. Não é preciso, as mais venenosas estão em Roma. Como quer que eu o mate? Não será assim, terá de ser de um jeito sutil. Ou meu pai me matará em minha própria casa, como manda a tradição, se você o matar e depois se casar comigo. Vou contar em minúcias o que pretendo, e você não poderá sequer estar em Roma no dia. Mas não agora. Primeiro, deixe-me vê-lo, olhar dentro de seus olhos e tocá-lo para ter a certeza de que é real, e não um Deus que desceu por a casa do Elysium e que pode voltar a qualquer instante.
Nem para lá irei sem você. Esteve na casa de Lucila? Não, exclamou sorrindo. Não posso arriscar que cumpra a promessa que fez. Esteve com Sabina ou Licínia? Não pense nelas. Quando estiver comigo em minha casa, não mais existirão. A noite já ia alta quando Lívia voltou para casa, deixando traçado junto ao amante o plano nefasto contra Otávio. Como justificativa pela demora, disse ao marido que o remédio não estava pronto e que tiveram de ir à cata de ervas para prepará-lo. E ingerido o antídoto, no dia seguinte ele acordou bem melhor, podendo inclusive trabalhar.